Sabia que você pode trocar 90 minutos de raiva e humilhação por 90 minutos de excelentes experiências literárias? No vídeo de hoje eu vou te apresentar uma seleção brasileira de escritores que me proporcionaram ótimas leituras nos últimos dias. Olá, bem-vindos ao Inventário da Leitura. Eu sou a Gessiele Lordes e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas leituras recentes, tudo aquilo que eu li nos últimos dias, nos últimos 2, 3 meses, e coincidentemente foram todos autores brasileiros. Por isso que no começo do vídeo eu faço um trocadilho com futebol. Caso você não entenda nada de futebol, eu explico aqui, tá, pessoal? Porque, né, essa seleção tá tendo um mau desempenho aí e tudo mais. Então fica aí esclarecimento, caso você, assim como eu, não entenda muito de futebol. Eu apenas fico reproduzindo aquilo que eu escuto meu marido falar, tá? Fique claro aqui. Vou começar falando já do craque da temporada de leituras que eu fiz recentemente, que é o Amir Klink. Tô falando desse livro aqui, 100 Dias Entre Céu e Mar. Esse livro foi uma grande surpresa para mim e ele calou a minha boca em relação ao preconceito que eu tinha com essa obra. Por que eu tinha preconceito? Porque eu sempre via ela sendo citada em um contexto meio que de autoajuda. Aquelas frases que o pessoal extrai e coloca com uma mensagem de motivação e coisas assim. Então achei que o livro todo ele fosse nessa pegada. Porém, esse livro não é assim. Eu esperava que fosse um livro que ia ficar refletindo sobre as lições que o autor aprendeu, mas na verdade ele vai realmente descrever a experiência que ele teve, que é o que me interessa em histórias de não ficção. Então, caso você não conheça essa obra, aqui em 100 Dias Entre Céu e Mar, o Amir Klink, que é um grande desbravador, né, ele tem outras obras, mas essa foi uma das principais dele. Ele vai contar como foi a travessia que ele fez do Oceano Atlântico. Na verdade, ele saiu da África e veio até o Brasil, parou ali na Bahia, e foram 100 dias sozinho, não apenas sozinho no oceano, que já é algo muito notável, mas ele estava em um barquinho a remo. Vocês conseguem imaginar uma embarcação com cerca de 6 metros, com apenas um tripulante, desbravando tudo o que pode existir no oceano? Então, ele fez isso nos anos 80. E aqui ele vai contar toda a preparação que ele teve para essa grande jornada e ele vai mostrar tudo que ele enfrentou nesses 100 dias, porque, gente, é muito difícil. É algo, assim, estrondoso que ele fez aqui. Eu fiquei muito impressionada e eu tô gostando cada vez mais desse tipo de livros. Já tem resenha aqui no canal de um livro chamado 10 Anos no Mar, da família Schirman, que também é uma família brasileira que nos anos 90 sai navegando um barco à vela. E eu percebi que tem um ponto em comum entre essas duas histórias, porque tanto o Amir, aqui que é o nosso protagonista, né, que ele vai sozinho, quanto o patriarca da família Schirman eram economistas. Então eu fico pensando o que a economia faz com as pessoas, né? O que o curso de economia está fazendo com o pessoal, que eles estão largando tudo para ir velejar. Mas enfim, aqui o Amir vai contar então toda a preparação que ele teve para essa viagem, tudo que ele enfrentou, e é muito emocionante e também muito assustador o que ele traz aqui. Eu, como sou uma pessoa que morro de medo do mar, fiquei, por vezes, assim, muito angustiada com as coisas que ele descreve, do tipo, ele tá lá no barquinho e escuta batidas no fundo do barco, e às vezes é só uma tartaruga, mas às vezes era um tubarão ali rodeando ele tinha que mergulhar para debaixo do barco, às vezes para fazer limpeza, e daí ele tinha que ir entendendo se tinha ou não um tubarão ali perto, quais eram os riscos que ele enfrentava. E uma das cenas que mais me impactou mesmo foi quando ele fala que ele acordou no meio da noite escutando uma respiração muito próxima dele, o que era impossível, visto que ele estava sozinho dentro do barco, e quando ele sai para fora para olhar, tinha uma baleia muito perto do barco. Imaginem vocês que num barquinho minúsculo daquele, um simples movimento da baleia poderia, né, acabar com a aventura dele. Então é um livro que eu recomendo muito, é um livro muito emocionante, tem várias emoções aqui nessa história, e como é uma história narrada em primeira pessoa, ela é muito sensorial, né? Ela traz realmente aquilo que ele viveu naqueles dias, ele vai reproduzindo aqui, parece um pouco uma estrutura de diário, né? Porque ele fazia várias anotações a bordo, e vale muito a leitura. Eu engulo aqui o meu preconceito que eu tinha com essa obra,
E eu quis ler este livro porque eu escutei uma entrevista da Tamara Klink, que é a filha do Amir, e ela também seguiu os passos do pai, né? E ela publicou um livro recentemente chamado Nós, e é um livro que me interessou bastante, depois que eu escutei a entrevista dela. Mas eu pensei, eu não vou ler o livro da Tamara antes de ler o livro do pai dela, pelo menos um deles, né? E porque o Ted Lasso ele disse que uma forma de conhecer as pessoas é conhecendo a mãe delas, né? Então eu acho que conhecer o pai delas também é uma forma interessante de entender como que surgiu esse desejo da Tamara de desbravar o mundo e tudo mais. E para uma mulher viajar sozinha é sempre muito mais arriscado e tal. Então agora que eu li o livro do Amir Klink, eu pretendo ler o da filha dele. Eu também vou deixar o link aqui embaixo da entrevista que ela deu. Na verdade, foi um episódio de podcast da Rádio Novela Apresenta, que é um podcast que eu adoro. Eu sou novelete há muito tempo já. E vou deixar caso vocês queiram escutar também, porque vale a pena. Falando em mar, eu li também o Max e os Felinos, no Moacir Scler. Esse livro, ele ficou mais divulgado depois de um episódio de suposto plágio. Teve uma polêmica envolvendo as aventuras de Pi, não sei se vocês vão lembrar dessa história, na verdade acho que ela ficou mais conhecida pelo filme, eu pelo menos não li o livro, eu só assisti as aventuras de Pi, mas eu fiquei sabendo depois de ter assistido o filme, eu fiquei sabendo não faz tanto tempo que teve esse episódio aí envolvendo o autor de As Aventuras de Pi e o Moacir Scler. Porque aqui na história de Max e os Felinos, a gente tem a jornada de um rapaz que nasce na Alemanha e ele vem para o Brasil. Então, essa referência de Max e os Felinos, Max, né, é o nome do protagonista, felinos porque em diversos momentos da vida dele, os felinos estão presentes, né, de formas muito variadas. Mas, na verdade, ele vem para o Brasil fugindo de uma situação que aconteceu com ele lá na Alemanha, que envolvia a ira dos nazistas contra ele. E quando ele vem da Alemanha para cá, tem um momento que o barco o navio, né, em que ele está vindo naufraga e ele fica em uma pequena embarcação junto com um jaguar, né, que é tipo uma onça assim. E esse momento é apenas uma parte do livro, né? A história ela não é desenvolvida a partir desse episódio, mas é algo muito marcante na história. E depois, o autor de As Aventuras de Pi faz aquela história, né, que já é mais conhecida, de um rapaz que fica também no oceano, dentro de uma... acho que não é uma embarcação, acho que é um pedaço da embarcação, alguma coisa assim. Ele fica com um tigre. E ele tá ali lutando pela sobrevivência e, ao mesmo tempo, ele tá ali junto com um tigre. Então, essa semelhança entre os dois episódios gerou toda essa polêmica. Até na edição que eu li da LPM tem ali um texto falando sobre isso. Mas o fato é que eu queria ler este livro nacional para conseguir comparar os dois. E realmente esse episódio do protagonista com um felino em alto mar, ele acontece apenas em um momento da história. De qualquer forma, é um livro bem interessante. Ele vai contar então essa jornada do Max vindo da Alemanha até o Brasil, e de tudo que ele enfrenta, né, nesse contexto do nazismo, que parece que quando ele sai da Alemanha para cá ele estaria em segurança, mas não é bem assim. Ele vê que essa ideologia ela está respingando por todos os lugares, inclusive aqui. É uma leitura muito rápida, uma leitura muito boa também, gostei bastante dessa obra, e recomendo para quem está procurando aí uma novelinha, alguma coisa mais curta de se ler e com ritmo muito bom também. Próximo brasileiro escalado na minha temporada de leituras nacionais é Jorge Amado, com A Morte de Quincas a Berro d'Água. Um livro super divertido, gostei muito dessa leitura. Também é uma novela, né, uma leitura curtinha. E aqui a gente tem a história de um homem, pai de família, que morava lá na Bahia, e ele, até metade da sua vida, ele foi aquele funcionário exemplar, um pai dedicado, um marido obediente, mas que lá pelas tantas decide jogar tudo pro alto e viver uma vida boêmia, por assim dizer. E o livro ele vai contar justamente o momento da morte dele, na verdade, as circunstâncias, né, da morte dele, porque o Quincas, Berro d'Água, na verdade é o nome que o nosso protagonista recebe nessa sua nova vida. Antes ele era apenas o Joaquim. E a gente vai acompanhando como foi a reação da família dele
e também dos seus amigos, porque é como se ele tivesse uma vida dupla, assim, aquela vida a correta, né, antes dele tomar a decisão de cair na vida boa, digamos assim, e também aquela vida cercada pelos amigos, por mulheres, por vícios e tudo mais. Então, quando ele morre, a família tem ali todo um cortejo, né, prepara o velório e tudo mais, mas tem um momento em que esses amigos dessa outra fase da vida dele chegam até o velório e eles ficam sozinhos com o defunto. E é aí que as coisas ficam realmente muito engraçadas. O que eu posso dizer é que essa história é quase um morto muito louco brasileiro, uma história muito, muito divertida, muito fluida também, é uma leitura rápida de se fazer, e eu recomendo para quem, assim como eu, ainda não tinha lido nada do Jorge Amado. Essa foi a minha primeira experiência com esse autor. Fazia muito tempo que eu queria ler Jorge Amado, e eu decidi começar com esse justamente porque era uma novela, né, uma leitura mais fluida, e eu gostei muito do estilo da escrita do Jorge Amado e pretendo ler outras obras dele em breve também. A próxima obra que eu trago nessa seleção é de um autor brasileiro que também é um grande clássico da literatura nacional, mas ele é envolto em uma pequena polêmica. Então a gente pode dizer que ele é basicamente o Pelé dessa minha seleção de brasileiros aqui. Eu estou falando de Monteiro Lobato com Reinações de Narizinho. Eu também nunca tinha lido nada do Monteiro Lobato, embora eu tenha crescido uma grande fã de Sítio do Pica-Pau Amarelo, por causa da versão que a Globo passava, né, nas manhãs dos dias úteis ali. E eu fiquei com muita vontade de ler Monteiro Lobato depois que eu li A 22ª Noite da Avenida Paulista, um livro de jornalismo literário que também já tem resenha aqui no canal, vou deixar o link aqui embaixo. É um livro do Joel Silveira, e o Joel Silveira fez um perfil do Monteiro Lobato, e nesse perfil ele falava sobre quando Getúlio Vargas perseguiu o Monteiro Lobato e mandou que queimasse vários livros do Monteiro Lobato por causa de um personagem muito sábio, que é o Visconde de Sabugosa. Porque nas obras de Monteiro Lobato, o Visconde de Sabugosa falava sobre a extração de petróleo no Brasil, mas isso em uma época em que ainda não se falava sobre isso. E mais, os técnicos do governo federal naquela época rejeitavam essa hipótese. Eles diziam que isso não era possível e tudo mais, e que o Visconde estava ali propagando ideias que não faziam nenhum sentido. Enfim, tem mais uma série de questões ali envolvendo o Monteiro Lobato, né? Ele não gostava realmente do Getúlio Vargas, mas foi isso que ficou na minha memória daquela leitura, e eu fiquei muito interessada em ler as obras do Monteiro Lobato para entender um pouco mais das ideias do Visconde de Sabugosa. Porque quando eu era criança eu sabia que ele era alguém muito inteligente e tal, mas a gente tem um olhar totalmente diferente, né? Então eu escolhi esse livro, Reinações de Narizinho, porque aqui a gente tem, na verdade, uma série de histórias, são pequenos capítulos, eles têm conexão um com o outro, mas a cada capítulo a gente vai conhecendo um personagem ou a gente vai entendendo uma aventura que a Narizinho e o Pedrinho passavam lá no sítio da Dona Benta. E quando eu fui retirar esse livro na biblioteca, que ele é da biblioteca pública aqui da minha cidade, eu até comentei com a bibliotecária se essa edição ela é integral ou se teve algum ajuste no texto. E ela disse que não, que é realmente a versão original do texto, porque inclusive ela foi ler este livro com a filha dela de 12 anos, e já na primeira página a filha dela não quis mais seguir a leitura. Porque logo na primeira página o autor se refere a Anastácia como uma negra, uma velha negra, alguma coisa nesse sentido. E ela achou aquilo muito estranho e tal, isso a bibliotecária me contando, né? E ela não quis mais saber dessa história por causa disso. Então o que eu posso dizer é que se você já é um adulto, é muito fácil ler esse tipo de livro porque você já tem os seus filtros. Então, independente de qualquer aspecto extra-literário que possa ser questionado acerca dessa obra, é uma leitura que vale muito a pena, porque, tirando esses momentos que talvez soem um pouco estranhos para os dias de hoje, aqui a gente tem uma obra carregada de nostalgia, de magia e do poder da imaginação de uma criança. Acho que todo mundo já ouviu, já assistiu, já ouviu falar, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aqui a gente tem o começo de tudo. A gente vai acompanhar desde o momento em que a Emília começa a falar, quando ela recebe uma pílula falante do Dr. Caramujo, e ela desata a falar, né, abre a torneirinha de asneiras, como diz a Narizinho,
E ela é sempre uma fiel companheira ali da Narizinho, e nesse momento chega o Pedrinho para passar férias ali no sítio com a sua prima e a sua avó também. E daí, gente, é assim, uma viagem no tempo esse livro. Eu fiquei muito encantada com tudo que eu li aqui. A gente vê essas crianças indo para reinos distantes. Tem várias referências aqui de outros escritores de outras histórias, Êxopo, os irmãos Grimm. E o que é legal aqui, porque a Emília, ela é alguém que tem uma imaginação a mil, assim, ela é muito inventiva, muito criativa, e o que ela não sabe, ela fantasia respostas. Então a Emília, ela vai dando aquelas respostas típicas de criança serelepe, e é aí que entra o Visconde de Sabugosa. Eu fiquei analisando, né, qual que seria a postura do Visconde, porque afinal era isso que me interessava, e eu queria saber se ele ia falar alguma coisa de petróleo, alguma coisa desse tipo. E aqui a gente não tem nenhuma referência a isso, mas eu observei que o Visconde, ele é aquele que vem sempre corrigir a Emília. Então, a criança ou a pessoa que for ter contato com essa obra, ela vai ter ali a versão da Emília, que é uma versão muito mais fantasiosa da criança, mas daí vem o Visconde de Sabugosa e traz o conhecimento correto. Então, o Visconde, ele é um personagem também que eu achei muito curioso o tratamento que ele tem, porque como ele é esse cara todo sabichão, que fala difícil, que, né, tá sempre corrigindo os outros, as crianças têm uma certa, não digo resistência, mas elas se afastam um pouco dele, às vezes. Muitas vezes ele ficava esquecido atrás da biblioteca da vovó Benta. E justamente por ele ficar lá abandonado entre livros muito tempo, ele tinha a capacidade de absorver o conteúdo dos livros com os quais ele tinha contato. E em diversos momentos, quando ele está falando alguma coisa, ou quando ele está envolvido em alguma situação, ou o Dr. Caramujo ou algum outro personagem vai falar alguma coisa numa linha assim: ah, viu como o conhecimento é perigoso? Basta uma pequena semente da ciência para que a pessoa fique assim. Então eles encaravam o comportamento dele como algo muito exótico, mas sempre com esse subtexto, né, de que o conhecimento ele é muito poderoso também. Então, mesmo que ele não tenha falado nada sobre petróleo ou coisas assim, eu achei muito legal analisar o comportamento do Visconde de Sabugosa, e fora todas as outras questões que eu já disse aqui, né. Então, para quem quiser resgatar um pouco da sua infância, da sua criança interior e ainda não leu nada no Monteiro Lobato, eu recomendo que comece por Reinações de Narizinho, porque são várias histórias e vai falar também o começo de tudo, né, da Emília, essa grande torneirinha de asneiras, mas que é um ser encantador também. E o último livro que eu apresento nessa minha grande seleção de autores brasileiros é Amor de Perdição, do Josué Guimarães. Esse livro, por muito tempo, ele foi editado com esse título, Amor de Perdição, mas também tem com outro título, que é Giuseppe e Manuela. Essa história é baseada em um episódio real que aconteceu durante a Revolução Farroupilha, aqui no Rio Grande do Sul. O Giuseppe Garibaldi, vindo da Itália, né, se juntou às forças de Bento Gonçalves, e durante algum tempo ele ficou ali na fazenda da família do Bento Gonçalves para trabalhar na frota de navios, porque o Rio Grande do Sul não tinha navios naquela época, e o Giuseppe traz o seu conhecimento náutico para desenvolver essas obras. E nesse período, as mulheres da casa, elas ficavam em casa, né, esperando os homens voltarem da guerra, dos conflitos. E é quando o Giuseppe Garibaldi se apaixona por Manuela, que era sobrinha de Bento Gonçalves. Esse episódio, quem já leu ou assistiu A Casa das Sete Mulheres vai recordar, porque foi bem abordado naquela história, inclusive recomendo fortemente a leitura de A Casa das Sete Mulheres, que é um livro maravilhoso. Mas Manuela e Giuseppe Garibaldi tinham um amor que era proibido, porque o Giuseppe chegou a pedir a mão da Manuela para o Bento Gonçalves, mas Bento Gonçalves achou melhor que ela não se casasse com ele, porque Manuela era uma mulher dedicada ao lar, né, muito tradicional daquela época, e o Giuseppe Garibaldi era um cara meio aventureiro, um tanto boêmio, que estava sempre indo de um lugar para o outro, e ele achou que a Manuela não ia conseguir encarar aquele tipo de vida.
Então eu fui ler este livro porque eu gosto muito dessa história e como eu já tinha lido A Casa das Sete Mulheres, eu achei que essa história ia ser uma versão mais focada nesses dois, mas é um livro que ele começa muito bem, vai romanceando a situação, mas da metade para o final ele fica totalmente sumarizado, como se fosse um livro de história, a história, a disciplina, a história, sabe? Então, de todos que eu apresento aqui, foi o que eu menos gostei. Acho que para quem não leu A Casa das Sete Mulheres, pode ser uma leitura interessante para te saber um pouco mais sobre essa história e depois desenvolver um pouco mais na Casa das Sete Mulheres. Mas para quem já leu A Casa das Sete Mulheres, talvez ela não faça tanta diferença assim. De qualquer forma, José Guimarães é um autor que está no meu radar com outras obras. Eu não li, na verdade, não tinha lido nada dele até então. E tem outras obras dele que estão na minha lista e pretendo conhecer mais sobre esse autor gaúcho, sobre o qual eu não escuto falar tanto. Então, pessoal, essa foi a minha seleção brasileira de escritores, com obras que me proporcionaram ótimas experiências de leitura nos últimos dias. Espero que vocês tenham gostado, já te peço que deixe o teu like e se inscreva no canal para acompanhar as próximas resenhas. Um abraço e até mais.